Falar do Marçal agora? Bora. Né? Queria muito chamar também para a gente falar um pouco mais sobre o tema. A gente falei rapidamente ali na abertura. Então, os jornalistas Ana Luísa Albuquerque, Eduardo Scolessi e Flávio Ferreira publicaram ontem na Folha de São Paulo. A gente tem essa reportagem também no slnoticias.com.br, mas é uma apuração deles que pode mudar os rumos da eleição em São Paulo. É uma acusação muito grave, que mostra como é que funcionam os métodos do Pablo Marçal. Agora a gente tem uma prova, a gente fala bastante disso aqui, mas enfim, agora tem essa prova. O candidato simplesmente usou um processo judicial sobre posse de drogas para uso pessoal contra um homem com exatamente o mesmo nome de Guilherme Boulos, né? Guilherme Boulos tem... O Boulos tem outro sobrenome, né? E esse rapaz também. O Boulos, se não me engano, é Castro, né? Alguma coisa assim. Isso. Para atacar o adversário, o autodenominado coach tem tentado desde o início da campanha, como a gente sabe, tem mostrado aqui, colar no adversário essa pecha de usuário de drogas, mas Boulos que realmente... mas o Boulos que realmente figura nesse caso é outro Boulos, não é o Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo. E ontem o Boulos original falou sobre isso. Vamos dar uma olhada. Ele não é bobo. Ele sabia que são pessoas diferentes, não foi enganado. Tanto é que eu desafiei ele no Roda Viva a mostrar a prova que ele tivesse, que ele dizia que tinha e que não teria, porque inventou uma mentira, uma fake news, e ele disse que mostraria no debate da Globo. Por quê? Porque o debate da Globo é o último, há 2 dias da eleição. Então ele jogaria mentira no ar, geraria confusão e não daria tempo das pessoas desmentirem. Agora, essa tática vergonhosa, criminosa do Pablo Marçal caiu por terra porque foi desmontada pela investigação jornalística. O roteirista deste país, ele tá drogado. Certamente merece Esse prêmios. tá drogado. Assim, como se não bastasse ser uma maluquice, né, acusar o Boulos disso, de ser usuário de drogas, o que eu já falei aqui algumas vezes também não é problema nenhum, né? É problema Mas do cara pras também, se o pessoas- cara fumar uma maconha, né, que não é o Boulos, é o outro, mas é problema do outro Boulos também. É problema Cria da um pessoa. constrangimento pro outro cara também, Agora, é um negócio Aliás, que foi esse 20 outro anos Boulos, atrás. ele é candidato a vereador. Esse é o ponto. no É candidato partido- a vereador. Não é só... Assim, Boulos não é um sobrenome comum, gente. Pela Não chapa é- do Nunes. Do Nunes, isso. Não é Silva o sobrenome. Não é... Assim, não é um sobrenome comum, Boulos. Isso. Existe outro Guilherme Boulos Que poderia ser contador, que poderia morar engenheiro, no Uruguai. morar no Tahiti surfando. O cara mora em São Paulo, é candidato a vereador pelo Solidariedade E a na chapa do chapa Nunes. do Ricardo Nunes. espetacular É essa muito, assim, se esse país não existisse, ele precisava ser inventado, William. Porque só que isso poderia acontecer. Não, e importante uma coisa, Will, pra quem tá nos assistindo, a pessoa pode falar, mas isso aí é vocês que estão falando, isso aí é o Boulos que tá falando. Não, o Boulos que foi preso com maconha, ele já admitiu, tá? Que é ele mesmo. Ele já falou, ele, a pessoa, o outro Boulos, o Boulos que a gente não conhece, esse outro Boulos, já falou, não, era eu mesmo, cometi uma bobagem lá, eu tinha 21 anos, isso aí foi 20 anos atrás, me arrependo, mudei de vida e tal. Cria, inclusive, que eu não conheço esse cara, é um constrangimento pro próprio cara. De repente, o cara tem essa passagem lá, quando tinha 20 anos, foi pego fumando um baseado em algum lugar, sei lá o que aconteceu, a gente não sabe os detalhes também, né? E talvez hoje, né, Vivi, esse cara tenha família, filhos, a família nem soubesse, o filho nem soubesse, a mãe não sabia. Cria toda uma cascata de problema causado por um psicopata. Que é esse Pablo Marçal. Enquanto um aos 18, 20 anos foi pego com um cigarro de maconha para uso pessoal, o outro aos 18, 20 anos... Tava roubando dinheiro. Exatamente. Então, assim, é importante a gente traçar esse paralelo. Eu acho que tem um outro ponto legal da gente falar aqui. Primeiro, os parabéns para a reportagem, porque esse foi um baita trabalho para a sociedade mesmo, de informação, porque isso estava sendo esse tal desse dossiê Boulos, que a intenção dele era lançar, queria falar um pouco sobre isso também, no último debate, no apagar das luzes, já no finalzinho do último debate. Isso poderia acabar com os planos para a prefeitura do Boulos. Imagina isso lançado no final de um debate, sem ter uma oportunidade de uma tréplica. No dia seguinte já não poderia mais usar a rede social para fazer campanha, para falar sobre o tema. Não teria mais propaganda de televisão. Não teria mais propaganda de televisão, exatamente. Então foi um baita serviço à sociedade feito por esses jornalistas da Folha e mostra o quão sujo é a estratégia dele, que vai ao encontro do que ele disse na sabatina também da Globo News, que vale tudo na campanha. E quando ele fala vale tudo mesmo. Não pode esperar nada menos do que isso. Vai vir outra coisa por aí.
O William bem notou ontem, postou até no Twitter dele, né? O Pablo Marçal que posta 6 mil coisas por dia, ontem postou 4. Botou o rabo no meio das pernas, foi acuado, não respondeu a reportagem, né? Cadê o machão? Cadê o fala tudo? Cadê o bate no peito? Psicopata, esse cara é um psicopata, um bandido condenado que não cumpriu pena porque a pena expirou, mas ele foi condenado. Fazia parte de uma quadrilha que roubava dinheiro de gente pobre, inocente, que guardou dinheiro na poupança, roubava, mandava e-mail para as pessoas falsas, a pessoa clicava no link, o cara roubava a senha da pessoa, ele estava nessa quadrilha, ele alegou que não sabia nada porque ele foi enganado por um pastor. Mentira, a Folha de São Paulo mostrou essa semana que, inclusive, ele delatou, ele virou um X9, delatou os comparsas, então, para além de tudo, sabia, né? Então, esse cara, eu falei hoje de manhã no Desperta, você está pensando em votar no Marçal. Tirando a bobajada, eu vou votar no Marçal por quê? É porque o Boulos São Paulo vai virar comunista. Não vai virar comunista, não tem mais ninguém comunista no mundo, não existe mais país comunista, nem Cuba não é mais comunista, a gente viu, aliás, no documentário Vai para Cuba, Eduardo. Já tem negócio privado em Cuba, já tem apartamento privado, então nem lá é comunista como você acha que é comunista. Então, primeiro que não vai virar comunista, tá? Então, assim, para e se olha no espelho e pergunte-se para você mesmo quais são os 3 motivos pelos quais você votaria em um bandido condenado por roubar dinheiro de gente pobre no banco, que usa esse tipo de expediente que vai gerenciar um orçamento de 120 bilhões de reais por ano da Prefeitura de São Paulo. Se você conseguisse dar 3 motivos, que não seja comunismo, vai virar Venezuela, vai roubar minha casa, não sei o quê, né? Porque se você começar a usar esses motivos, no mínimo você é ingênuo, talvez a sua melhor saída seja ser burro, né? Às vezes eu prefiro ser burro do que ser mal intencionado, né? Pô, você é psicopata, mal intencionado ou burro? Eu prefiro ser burro, né? Porque burro pelo menos não dá cadeia, né? Às vezes tem outras coisas que dá cadeia, que era o caso do Pablo Marçal, inclusive. Então, assim, o debate que está sendo posto é esse. E a grande questão é que o Bolsonaro, ele está comendo os votos do Nunes. E o que foi feito ontem, o Marçal, e o que foi feito ontem pelo Bolsonaro, eu não sei se a produção separou o vídeo que o Bolsonaro faz a convocação, mas é importante a gente explicar para as pessoas também a guerra que está acontecendo ali dentro do apoio do Bolsonaro ao Nunes e ao Marçal, que tem a ver com o 7 de setembro. Eu não sei se a gente vai mostrar o vídeo ou se eu posso só dar uma... Tá, eu vou perguntando aqui, vai. Tá, eu vou dar um fecho aqui então. O que está acontecendo? Desde ontem, histórico, rápido e importante. O Bolsonaro queria ter um candidato aqui em São Paulo, que era o Ricardo Salles. Isso. Né? Por acaso, réu num esquema de tráfico de madeira. É só gente boa. Aí demorou. Abre aspas aqui, na Sabatina, sabe o que o Marçal falou do Ricardo Salles? Você ouviu? Não, que ele é um Pelé perto da Marina. Sim, é verdade. Isso. Mas aí também, lembrei. Assim, vamos ser justos. Se o bolsonarismo for achar alguém do bolsonarismo que não é réu de alguma coisa, não vai achar ninguém, né? Não pode entrar na turma também. É condição. Pré-requisito. Né? É pré-requisito. Tá no escopo da vaga. Isso. Aí acontece um acordo em São Paulo. O Bolsonaro é obrigado a retirar a candidatura do Salles. E o grupo do Nunes, que inclui Michel Temer, colateralmente o Tarcísio e mais umas outras figuras por aí. Gilberto Kassab, um grupo que comanda São Paulo na política de São Paulo. Falou, não, Jair, bota um vice aí e não enche o saco, tá? O que o Bolsonaro ganharia em troca? Ele já ganhou no passado um apoio, o Bolsonaro esteve na beira do precipício durante o governo dele, mandou um avião para São Paulo para buscar o Michel Temer, isso é notícia na imprensa, é só você procurar, e não tô nem falando nada novo aqui. O Temer foi para Brasília para tentar azeitar um pouco a relação do Bolsonaro com o STF. Esse foi o trabalho do Temer. Ato contínuo, obviamente, na política, como dizem os políticos experientes, né? A política, ela perdoa tudo, ela perdoa você perder a eleição, ela perdoa qualquer coisa, mas a política não se esquece o traidor. Um traidor nunca é perdoado na política. Ele pode ser reincorporado e até ressignificado, mas ninguém esquece. Então o Bolsonaro tem que tomar muito cuidado, porque ele não pode trair quem deu a mão para ele lá atrás. E é esse grupo do Temer que é o grupo que hoje está na campanha do Nunes. É por isso que o Bolsonaro teve que entrar nessa campanha. O Bolsonaro não gosta do Nunes. Não gosta. O Nunes também não gosta do Bolsonaro. E o Bolsonaro gosta do Marçal. E o Marçal gosta do Bolsonaro. Se o Bolsonaro pudesse escolher no mundo ideal, a candidatura do Bolsonaro seria o Marçal. Eu não tenho dúvida disso. O que aconteceu? A campanha do Nunes estava mantendo o Bolsonaro meio afastado. Por quê, Vivi? Você não quer o Bolsonaro, no dia 1º de janeiro de 2025, batendo na campanha da prefeitura, pedindo emprego pro Carluxo. Isso. Não quer, ninguém quer.
Então, o Nunes queria ganhar a eleição sem precisar muito do Bolsonaro. Não queria colar muito nessa história do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, o que fez? Começou a dar asa para o Marçal. Lembra? Ele dá aquela entrevista e fala, não, o Nunes é o meu candidato, aí, mas não é o meu candidato ideal. Isso. E até eu gosto desse Pablo Marçal. Isso. As pessoas, como não sabiam quem era o candidato do Bolsonaro, elas começaram a migrar o voto para o Marçal. O Nunes sentiu o tranco e falou, não, pera aí, ô Jair, não, opa, dá uma segurada aí, então vem para a campanha. Tentaram colar o Bolsonaro mais da campanha. Shake the hands, os Bolsonaro começam a atacar o Marçal, lembra? 3 dias. Falamos Vídeo do Eduardo Bolsonaro, semana passada. O Eduardo Bolsonaro, com outras palavras, chamou o Marçal de comunista, de covarde e psicopata. Isso. O Carluxo e o Marçal estavam trocando... O Marçal chamou o Carluxo de débil mental. 5 dias atrás. Bolsonaro falou, não existe nós. Exatamente. Nós, um abraço. Né? O Marçal publicou um negócio lá, os caras foram lá com a conta oficial do Bolsonaro e falaram, nós, Paulo Marçal, um abraço. Aí. Tá? Qual que era a crença? Não, agora que a gente mostrou pro Nunes que o Nunes precisa da gente, nós, Bolsonaro, a gente quer colar mais na campanha, porque se a campanha vencer, eu quero um pedaço da prefeitura em janeiro. A gente vai derreter o Marçal. E não derreteu. Esse é o fato. Não derreteu. O que é que o Bolsonaro fez ontem e quando a gente lê, a gente às vezes vai para o Twitter do Carlos Bolsonaro e fala, ai, mas o Jair tá falando uma coisa e o Carlos outra. Não, gente, é tudo a mesma coisa, tá? Não é o Carluxo que entra ali e decide falar um negócio da cabeça dele. É tudo uma coisa coordenada, é um grupo político. Não vamos achar que os caras são idiotas, não vamos achar que só a nossa mãe fez filho esperto, tá? Eles são um monte de coisa, mas assim, bobo eles não são. Eles colaram no Marçal. O Carluxo ontem fez um tweet desse tamanho elogiando o Marçal, me reuni com o Marçal, fizemos as pazes. Gente, na sabatina, segunda-feira, o Pablo Marçal falou que ele era um débil mental. Sim. E falou, e deixou claro, não tenho nada contra Bolsonaro, não tenho nada com o Eduardo, mas o meu problema é com o Carluxo. Exato. Não, né? Já acabou. E aí, gente, isso é um negócio... Conversei há pouco com o Pablo Marçal, conta oficial do Carlos Bolsonaro, foi muito educado e bacana comigo. Expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência de que queremos rumar nas mesmas direções quando falamos de Brasil. O que ele está falando aqui, Vivi? Rumar nas mesmas direções. Campanha. Isso. É campanha do Marçal. Falamos sobre o 7 de setembro e aqui é importante a gente prestar atenção nisso aqui, ó. E aí, censura do país, outro ponto, questão, barará, não interessa, tá? As duas coisas que importam nisso aqui... Dá para levantar, né? Dá. As duas coisas que importam nisso aqui, ó. Queremos rumar na mesma direção e falamos sobre o 7 de setembro. O que é que o Jair fez poucas horas depois? O Jair Bolsonaro publicou um vídeo convocando as pessoas para o 7 de setembro. O que é que o Jair Bolsonaro fala neste vídeo? Que é um movimento suprapartidário e falou textualmente... Tem um candidato à Prefeitura de São Paulo que quer participar e eu autorizei. Quem é este candidato? Pablo Marçal. Então nós podemos ter a maluquice no 7 de setembro de ter no mesmo caminhão Nunes e Marçal. Porque agora o Nunes ficou numa saia justa. O que é que faz a campanha do Nunes agora? Ontem, falando com algumas pessoas que são ligadas à campanha, eles estão batendo cabeça. Porque na prática, o Bolsonaro pulou do barco. Pode voltar para o barco amanhã? Pode, porque a estratégia deles é uma estratégia do caos também. Briga com um, briga com o outro, vem para cá, puxa para lá, é isso. Agora, nesse momento, a campanha do Bolsonaro está olhando para o Marçal e abandonou o Nunes. A ver o que vai acontecer no 7 de setembro. O Nunes estava no vai, não vai para o 7 de setembro, não queria ir. Quando o Marçal começou a crescer, o Nunes confirmou que ia. O Marçal pediu para ir no 7 de setembro. O Bolsonaro quer que ele vá, falou no vídeo, né? Fez questão de falar, não, isso aqui é suprapartidário, ou seja, isso aqui não é a campanha do Nunes. E tem um candidato, pô, se fosse o Nunes, ele ia falar, inclusive o nosso candidato, vem cá, é o nosso candidato, gente. Não cita o candidato dele na cidade. Não cita o candidato, vocês imaginam o Lula falando isso? Se fosse um ato do Lula, o Lula falaria, inclusive o nosso candidato, Guilherme Boulos, estará lá com a militância, barará. O cara não fala no Nunes e fala, tem um candidato que está concorrendo à Prefeitura de São Paulo. Quem é esse candidato? Pablo Marçal. A ver o que acontece nos próximos capítulos. A campanha do Nunes agora está perdida, não sabe o que vai fazer, se vai poder contar com o Bolsonaro ou não. O Bolsonaro tinha dito que ia gravar alguns vídeos de campanha, que ia aparecer no horário. E fica uma questão aqui que eu queria deixar para o governador Tarcísio, que eu acho importante também. Não, fica aí para o próximo tempo, vou precisar de você aí. Então tá, então vamos lá. Já a gente vai chamar a Quest. Governador Tarcísio, uma pergunta para o Tarcísio. Qual câmera que eu olho? Essa aqui. Olha só. Tivemos, no ano passado, uma operação no Guarujá,
Operação Escudo, foi essa? Que matou 70 pessoas. Isso aí. Né? Todo mundo preto, pobre, homem, jovem, morador de favela, por acaso. Para vingar a morte de um policial da Polícia Civil, que haviam descoberto a arma e depois, pela perícia, viram que sequer foi aquela arma que matou o policial, ou seja, há suspeitas, inclusive, de que o policial tenha sido morto pela própria polícia. Isso. Muito bem. Qual era o mote da Operação Escudo, Vivi? Combater o PCC, não era, Tarcísio? Vamos lá matar geral, porque aqui não tem trégua para o PCC. Tarcísio, o senhor vai subir num caminhão no 7 de setembro ao lado do Marçal, cujo presidente do partido em gravação diz que tem aliança com o PCC. Então o que faz Tarcísio agora? Ele combate o PCC com a polícia e sobe no caminhão com um candidato que o partido, o presidente é do PCC? A resposta é sim, Demore. É isso que vai acontecer? Sim, a resposta é sim. Vai ser isso mesmo? Vai ser isso mesmo. Não teremos nenhum escrúpulo e segue o baile. Olha pra trás de você. E segue o baile. Parece ter escrúpulo isso aí? Não parece, né? Aliás, chamou a operação de exemplar, né? Quando matou as pessoas, né? Exemplar. 65 pessoas mortas. 65 né? mortos. É juntando a Escudo e Everança. Irreparável. A operação. Irreparável. Inclusive, Demore, o próprio Tarcísio teve que voltar atrás. O Tarcísio deu uma entrevista nessa semana, dizendo, aí foi na Globo News, né? O jornalista perguntou para ele, e no segundo turno entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos? Aí ele falou, não faz essa pergunta para mim não. Aí ele falou, não, mas aí o que o senhor faria? Aí o repórter falou, o voto nulo talvez? E aí ele, é um bom caminho. É um bom caminho. E aí, ontem, ele voltou atrás, porque o Carluxo foi nas redes sociais e falou, contra a esquerda não pode ser voto nulo, tem que votar pela direita, e aí obrigou o governador do maior... O PIB de São Paulo é maior do que o PIB de um monte de país do mundo, de muitos, inclusive. Aqui na nossa América Latina seria o segundo PIB, se São Paulo fosse um estado independente. Obrigou o governador deste estado a dar outra entrevista dizendo, ele disse textualmente, o Carlos Bolsonaro está correto. E contra a esquerda não há voto nulo. Me expressei mal. Tamanho o poder de manipulação que os Bolsonaro têm sobre seus lacaios. Tarcísio é um lacaio. William, se contra a esquerda não há voto nulo, se o Tarcísio é o bolsonarismo moderado, se preciso for, no PCC votaremos. Exato. É o que vai acontecer. Isso. O senhor vai subir num caminhão, governador Tarcísio, ao lado de um candidato cujo presidente do partido foi pego em gravação, falando que tem aliança com o PCC. Meu Deus. Então a gente vai colar isso no Tarcísio para ver se ele vai fazer essa opção mesmo. Porque se a opção for feita, contra a esquerda vale tudo, então vale votar no Hitler Júnior, no Mussolini Filho, na Mussolini Neto, no PCC, no Marcola. O Tarcísio, efetivamente, se ele subir nesse caminhão e declarar voto no Marçal, estará fazendo o M de Marcola, né, William? É o M de Marcola, viu, governador? Não é M de Marçal, não. Esse aqui é o M de Marcola que o senhor vai fazer se o senhor subir nesse caminhão e declarar voto nesse cidadão. Terrível. Deixa eu chamar rapidinho só a nossa audiência, porque a gente está na frente. Chama o líder. Ó, ó. Que tristeza. Ai, mais de 30 mil dispositivos conectados. Tá bom, né? Fora a TV e rádio, né? Isso, exatamente. Tá bom, mas dá pra crescer, viu? Se cutucar, cresce. Então, Né? A porta aqui tá trancada, ele não vai sair. Tá, já tô avisando.